A paz de Deus com todos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que a gente tem que ficar esperto. Porque se você não ficar esperto, você leva uma rasteira. E geralmente a pessoa vem de mansinho, vem querendo fazer as coisas assim, tipo, como se fosse te fazer um favor, se fosse te ajudar, vou colaborar com você. Mas no fundo, tem segundas intenções. Nossa, do que você está falando? Você já vai saber já. Mas agora, muito boa noite para todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo esse canal. E peço a você que não se inscreveu, que se inscreva. Curta, comenta, compartilha e segue o canal, tá certo? E o que nós vamos falar? Sobre quem que é? Olha, gente, quero deixar bem claro que esse canal é um canal de aconselhamento cristão e também devocional diário, tá bom? Que é Mulheres que Oram. Então, hoje eu tô fazendo esse vídeo no devocional, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre quê? Nós vamos falar sobre pessoas que se acham espertas, que quer passar rasteira nos outros. Então, nós vamos falar aqui a aliança de Josafá e Acabe, tá? É segundo Crônicas 18. Então, vocês aí que têm a Bíblia, vocês já leem, marquem os pontos estratégicos e também escrevam no seu caderno devocional, seu diário devocional, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Aconselhamento bíblico é onde você utiliza a palavra de Deus como exemplo, como exemplo para ficar vigilante em algumas situações, para sair de algumas situações, para você ter equilíbrio emocional na sua vida, material e principalmente espiritual, tá certo? Bom, Josafá, ele tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. E enfim, Josafá era um homem, que ele era um homem rico e ele era rei. Acabe também, rico e rei, certo? Só que Acabe era rei de Israel, E Josafá é rei de Judá. Acabe, ele era um rei, mas teria que ser um rei que temesse a Deus. E Acabe, ele não temia a Deus. Aliás, ele tinha uma esposa, Jezabel, que era terrível, que era uma sacerdotisa, e ela só fazia cultos pagãos, muita libertinagem, e fazia a cabeça de Acabe para ele fazer tudo o que ela mandava, Então ele não tinha domínio próprio, personalidade própria, ele deixou as coisas de Deus, ele ia tipo Maria vai com as outras, para falar assim o português claro, e ele é rei de Israel. Já Josafá, rei de Judá, ele já era ao contrário, ele já temia Deus. Josafá temia Deus e Acabe não temia Deus. Então, para não ler o trecho aqui que é muito extenso, então a palavra é 18 de Crônicas, 2 de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 18. E eles se uniram para fazer guerra contra os assírios. Por quê? Porque eles eram um povo que eles vinham com tudo. E aí eles fizeram uma aliança
tipo assim, vamos se unir os dois reinos, e nessa aliança nós vamos ganhar desse exército, pôr esse exército para correr, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que Acabe foi atrás dos profetas para saber qual era a direção de Deus. Só que os profetas que ele ia, eram aqueles profetas que só falava o que ele queria ouvir. Sabe aqueles profetas, tem gente que procura profeta, que só para receber benção, que se Deus o livre e guarde, falar assim, olha, não vai ser como você está pensando, vai ser diferente, isso daí já não é profeta. Isso não é Deus falando na boca dele, não. Por quê? Porque só quer ir atrás de profeta que profetiza aquilo que você quer ouvir, não o que Deus quer falar, né? E existe isso. Existe, tá cheio aí de profeta profetizando só o que enche o ego da pessoa. Para endireitar as veredas ninguém quer, não. Mas saber se vai ficar rico, se vai ficar pobre, se vai casar, se vai descasar, se vai comprar carro, se vai comprar casa, isso aí tá cheio. Mas saber o que realmente Deus quer para sua vida, ninguém quer ouvir. Porque muitas das vezes para ter alguma coisa tem que endireitar as veredas, né? Então a pessoa corre longe de profeta assim, né? Corre longe. Vai atrás daquele que, né, gosta de lisonjas, né? Mas eles foram atrás de uns profetas, e os profetas o que fizeram? Não, pode subir. Sobe para lutar que a vitória é garantida. Aí Josafá não acreditou muito não, sabe? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que anda com as coisas de Deus em dia, aquele que medita nas coisas de Deus, não é qualquer barulhinho que vai fazer ele estremecer, não, ficar todo alegrinho, não. Ele já mesmo falou, Acabe, não existe nenhum outro profeta? Tipo, só esses profetas? Por que ele falou isso? Por quê? Porque ele já não deu crédito, ele já não sentiu que o negócio ali era bom. Porque a gente sente quando é Deus e quando não é Deus. Não é verdade? Aí ele já mesmo falou, não, tem um aí, mas nem gosto de ir atrás dele, sabe por quê? Porque toda vez que eu vou atrás dele, ele nunca profetiza nada bom pra mim, ele só profetiza tragédia. Então é por isso que eu não gosto nem de ir atrás dele. Ah, não, mas vamos lá, vamos ver, né? Já que os outros falaram que pode subir, vamos lá. Chegou lá, ele falou assim, não, pode ir que vai dar tudo certo. E Acabe falou para ele assim, não adianta você ficar falando isso daí, fala a verdade, o que é que Deus mandou você falar? Porque ele estava querendo ser igual aos outros, falar igual aos outros, tipo assim, é para encher o seu ego, tudo que eu falo não serve, né? Então eu vou falar que nem os outros, vai que vai dar tudo certo. Aí ele, Acabe falou para ele, não, fala para mim, o que é que vai acontecer? Falou, eu vi um monte de homem morto, né? Vai ser uma tragédia essa guerra, isso aí não vai dar certo. Nossa, Acabe ficou furioso, veio um outro lá, já deu um murro na cara dele. Vocês leem, tá? Porque se eu for ler, nossa, o capítulo é muito extenso, gente. É muito extenso, tá? Tô falando para vocês porque eu já conheço essa passagem. Foi que Deus pediu para mim passar para vocês, já desde ontem. Então, hoje não poderia deixar de passar, né? E então, quando esse outro profeta verdadeiro, né, falou, levou um murro na cara. Naquele tempo já, gente, já existia isso. Pensar que é só agora? Profeta é profeta, levar um murro na cara. Naquele tempo mesmo. Levou um murro na cara, mandou encarcerar, pôr numa prisão e sustentar aí com pão de angústia. Banhar água também de angústia, tipo assim, ficar sem comer e sem beber. Né? Porque é profeta verdadeiro. Não falou o que ele queria ouvir.
E ele, mesmo sabendo que Deus falava na boca dele, preferiu fazer tudo isso. Quer dizer, por isso que cada um escolhe o seu fim. É isso aí. Cada um tem na sua boca o seu fim. Por isso que está escrito, por suas palavras serás justificado ou condenado. Porque quando Acabe fez isso, mandou prender ele mesmo já estava determinando o seu fim. Porque se foi falado que se subisse ia ter muita gente morta, né? Era para ele ter acatado. Porque no meio de toda essa gente que ia morrer, ele também poderia ser uma vítima. Mas ele não quis ouvir nada, não. Pôs o profeta lá para comer pão de angústia, beber água de angústia, ficar encarcerado, porque falou a verdade. Todo aquele que fala a verdade, né, sofre. Porque ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas estão numa situação que só querem ouvir o que é bom para os ouvidos dela. Ouvir alguma coisa para endireitar, e mesmo porque ouviu, porque não fez o que Deus falou. Mas não. As pessoas preferem viver de ilusão. Profetas que pregam ilusão para encher o ego, né? Contam mentiras para ganhar dinheiro. Hoje em dia tá uma profetaiada aí ganhando dinheiro a rodo, vendendo a palavra de Deus em benefício próprio, não fazem nada para seu ninguém, tão rico e cada dia mais rico. E o povo, eu não sei, gente do céu. O que acontece com essas pessoas? Eu sinto assim, parece que são como zumbis, robô. Porque o que precisa ouvir, não ouvem, vivem de ilusão, né? O que mais tem nesse mundo é espírito de papagaio, espírito de adivinhação. Porque os profetas que estavam ali e que falavam para ele subir era espírito de adivinhação, espírito mentiroso, falso, lisonjeiros, para ficar de bem com o rei. Porque para não ser ninguém enforcado, morto ou jogado no calabouço, que nem o profeta verdadeiro foi. Não é isso? Então as pessoas não querem sofrer nada. E o profeta verdadeiro que falou a verdade foi lá sofrer por falar a verdade. Aí o que aconteceu? Mas Acabe era astuto, gente do céu. Aquele homem não dava ponto sem nó. Essa é a verdade. O que ele fez? Ele chegou em Josafá e falou assim: olha, como nós vamos subir para lutar, você vai ficar de um lado e eu vou ficar do outro. Então vamos trocar as vestes. Olha a astúcia, gente. Vamos trocar as vestes. Você vai com as minhas coisas, eu vou com a sua. Porque daí vão confundir eles. E Josafá tão inocente, né, gente? Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Já estava vendo que o profeta verdadeiro foi lançado no calabouço. Já estava vendo que os profetas falsos, né, eram falsos. Mesmo assim se deixou levar pela conversa de Acabe. Aquele homem tinha astutos intentos. Ele sempre conseguiu o que ele queria. Só que nesse caso aqui, foi permissão de Deus. Porque tem coisas que acontecem que a gente não entende, mas é Deus. Tudo é Deus. É Deus já trabalhando. A gente pensa assim, mas, né? Mas é Deus trabalhando, porque Deus trabalha do jeito que Ele quer. Então, no caso de Josafá, Deus trabalhou, né? Não deixou ele, assim, pensar. Tipo assim, o senhor está querendo
tá com 7-1 pra cima de mim. Não, 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 não. Não pensou nada, 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 nada. Já mesmo, já aparelhou os carros de Acabe. E foi. Quando os inimigos chegou, viram que para matar o rei Josafá, eles queriam matar Acabe, não Josafá. Mas quando os inimigos chegou, olharam bem e viram que não era Acabe, era Josafá. Falou, não, esse aqui é o rei de Judá, Josafá. Não, não, não é ele que nós queremos, não. Nós queremos o rei de Israel, Acabe. Acabe que nós queremos. Aí o que aconteceu? Aí tá escrito aqui, né? Deixa eu ver aqui onde está aqui. Porque, aqui, deixa eu ler só esse trecho aqui, ó. Guerra contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe. Que é o mesmo, é o mesmo capítulo, tá? É o capítulo 18 de 2 Crônicas, todinho, mas é muito extenso. E depois aqui o versículo 28, que é a guerra, né? Contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe. Então, subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste a tua vestidura. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrar na peleja. Ó astúcia. De ordem, porém, o rei da Síria, aos capitães dos carros que tinha 200, dizendo, ai gente, perdoa aqui, tá com uma luz muito fraca, não tô enxergando direito, tô feia mesmo, hein? Não pelejeis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Então, o pessoal da guerra não queria pelejar contra ninguém. O negócio deles era Acabe, entendeu? Era Acabe. Mas Acabe, ele fez essa aliança com o rei Josafá, rei de Judá, porque ele queria que Josafá fosse morto. Por isso que ele falou para colocar as vestes dele, os carros, entendeu? O bicho é astuto, mas o negócio dele não deu certo, não. Aí, tá aqui, ó. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães do carro a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou deles, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Que eles estavam seguindo ele, por quê? Porque ele estava com a carroça lá, com os negócios tudo lá, com os carros aparelhados lá, tudo de Acabe. Então acharam que ele que era o rei de Israel. E foram atrás dele. Quando chegou perto dele, Josafá já mesmo clamou a Deus, né? Clamou ao Senhor, para o Senhor ajudar ele. Não, não. Esse daí não é o rei de Israel, isso aí é Josafá, rei de Judá. Não é esse aí que nós queremos, não. Deixa ele ir. Aí, então um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre a juntura e a couraça. Então disse ao carreteiro, vira a tua mão. E
traga o exército, porque estou muito ferido. Então aí Acabe falou, né, que ele estava muito ferido, para levar ele para o exército. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, de fronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Então ele foi ferido. E quando ele foi ferido, você vê aqui, ó, que ele foi ferido, tá? Por um homem na sua simplicidade. Ou seja, não foi nem pelo povo lá dos sírios que queriam matar ele. Foi por um homem qualquer que na sua simplicidade entesou o arco e matou ele. Feriu ele. E ele ficou ali naquela peleja esperando até o pôr do sol e morreu. Ou seja, o mal que ele queria fazer contra o rei de Judá, que é Josafá, caiu sobre ele. Caiu sobre ele. Por quê? Porque Josafá clamou a Deus. Porque ele servia a Deus, ele temia a Deus. E Acabe não. Acabe era um mau rei. E já tinha feito muitas maldades. E ele estava preparando a última maldade, que seria enganar o rei de Judá, Josafá, para que ele morresse no lugar dele. E ele fosse rei tanto de Israel como de Judá. Ai, beleza. Ele não era muito ambicioso não, né? Então aí ele armou essa cilada, porque é uma verdadeira cilada que ele armou para Josafá. Mas ele mesmo caiu na cova que ele armou, né? A pessoa, ela vai fazendo, como eu sempre falo, vai fazendo, até que um dia ela mesmo cai na sua própria armadilha que ela faz. E teve uma vez, vou contar para vocês, uma vez, faz anos já, eu tive uma revelação com um irmão ancião da cidade de Assis. E Deus mostrava para mim que não era para ele fazer um negócio. Ele ia fazer um negócio. Tipo assim, ele tava com uma veste. Ele tava conversando. Do lado desse irmão, eu via um anjo. E do outro lado, eu via outro anjo. Do lado do irmão, eu vi um anjo de luz. Do outro lado, eu vi um anjo das trevas. E querendo fazer um negócio. E aí eu acordei, orei a Deus, e o Senhor falou assim, pode se aparelhar, pode ir para lá e falar para ele não fazer aliança com ninguém, para ele não assinar nenhum negócio, porque porque alguém vai querer enganar ele, como Acabe quis enganar Josafá. Tanto que veio a aliança de Acabe com Josafá. Então, antes que ele faça aliança, vai lá imediatamente. E eu falei, Senhor, mas justo o ancião, e um ancião que não gosta de receber visita. Eu falei, meu Deus do céu, justo esse ancião. Mas fui bem recebida na casa dele, graças a Deus, porque eu já não sou de ir na casa de ninguém mesmo. Quando eu vou, a pessoa já sabe que alguma coisa Deus me mostrou. Aí fui lá. Gente do céu. Falei pra ele, olha, Deus me mostrou assim, 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 sobre acerca da aliança de Acabe com Josafá. Só que Deus mostrava pra mim que o irmão estava como Josafá e o outro como Acabe. Então o irmão toma cuidado para fazer essa aliança, porque se o irmão fizer essa aliança, é perigoso o irmão, né, ter um prejuízo muito, muito grande. Porque Acabe, ele quis enganar Josafá. Josafá clamou o sangue do Senhor lá e Deus ouviu, mas só que sempre tem prejuízo. Então, antes que tenha prejuízo, Deus já pediu para avisar.
Louvado seja Deus, oramos a Deus, fomos embora. Isso era numa sexta-feira. Na segunda-feira, tinha culto na igreja que esse irmão é ancião. Por sinal, agora ele mudou da cidade, mas ele atendia lá como ancião. O que aconteceu, gente? Cheguei meio atrasada. E quando eu cheguei, tinha um irmão de Marília, que eu também conheço, muito amigo, atendendo o culto naquele dia. E eu sentei normal, ainda sentei meio que nos bancos da frente. O ancião estava lá, esse irmão presidindo o culto. Quando chegou na hora da palavra, qual palavra que veio? Essa. Acreditem ou não, é essa palavra que veio. 18 de 2 Crônicas, aliança entre Josafá e Acabe. Tudo que Deus deu para mim falar pro irmão, Deus falou na boca do cooperador que estava atendendo. E o mais incrível é que quando falou isso, o irmão ancião chegou até a arcar assim para ver se eu estava no... Olhou assim para mim, né? Querendo dizer, meu Deus, né? Que é um sinal maior do que esse, que não era para fazer um negócio, não é verdade? Porque se ele teve dúvida, se ele duvidou, ele já não tinha mais dúvida nenhuma. Não é assim? Não tinha mais dúvida nenhuma. Então é isso aí. É isso aí. A gente tem que dar valor nas coisas de Deus, buscar de Deus para nós ter santidade, para Deus dar revelação, para Deus dar visão, para Deus dar capacitação, para Deus dar o tempo certo da pessoa falar alguma coisa e cumpre na hora. Tem coisa que Deus cumpre a jato. É na hora. Não é isso? Então é isso aí. É isso aí. O Senhor fez essa obra na vida de Josafá. Livrou ele da morte, da cilada, do engano, né? E livrou também o irmão de entrar numa cilada. Porque o Senhor mostrou, o Senhor revelou até a palavra. Sempre o Senhor me revela a palavra. O pessoal fala que Deus não mostra a palavra, que Deus não revela. Mentira! Não revela para aquele que não busca, não revela para aquele que não ora, não revela para aquele que não se dedica a servir a Deus, que não tem intimidade com Deus. Deus não revela mesmo. Deus não revela mesmo. Elias e os profetas de Baal, era 400 profetas de Baal, era só Elias. E depois que aconteceu tudo aquilo, ele foi se esconder numa caverna, e ele, quando veio a voz mansa e delicada, porque primeiro passou um terremoto, passou uma tempestade, passou isso, passou aquilo, depois veio uma voz mansa e delicada e falou para ele assim: Elias, que fazes aqui? Ele falou: ele teve coragem de fazer tudo aquilo com 450 homens e correr de uma mulher, Jezabel, porque Jezabel era mulher de Acabe. E essa mulher era terrível mesmo, ela não tinha misericórdia de ninguém, ela matava, e ela estava, em pé da vida porque matou os profetas dela. E Elias perguntou para Deus: quantos profetas restaram? 7.000 que não se dobraram. 7.000 profetas que não se dobraram ao reinado de Acabe e Jezabel, que não adoraram seus ídolos. E somente Elias foi lutar contra os 450. É brincadeira? 7.000. Ninguém foi lá dar uma forcinha para ele, não. Acredita nisso, gente? É brincadeira? 7.000 profetas não se dobraram a Baal, não se dobraram a Acabe nem Jezabel, mas um único só, Elias, que lutou contra 450 falsos profetas.
Sabe por quê? Porque tem muito profeta covarde. É isso aí. Medo de perder alguma coisa. Medo de abrir a boca. Os profetas falsos. Aqueles profetas que gostam de lisonja. Eu vou dar minha vida, eu vou entrar nessa questão? Vou nada. Mas Elias estava lutando por Deus. Deus estava com ele. Deus sempre esteve com ele. Tanto que ele foi levado num carro de fogo. Não provou nem a morte. Aleluia. Porque o homem e a mulher corajosa na presença de Deus. Você sabe a primeira coisa que Deus dá para a pessoa que Deus escolhe como profeta? Não, a coragem. Porque Deus não pode ter profeta fraco, tímido, medroso. É isso aí. O profeta ele tem que ter coragem. Ele tem que ter linha de frente. Aquele que realmente ele tem o Senhor na vida dele. E Deus fala na boca dele, chova, faça chuva, faça sol. Deus cumpre. E ele não teme ninguém, não. Não teme o homem, quanto menos o adversário. Então, dê valor às coisas de Deus. E cuidado com as alianças que você faz. Cuidado para fazer algum negócio, um casamento, uma amizade. Tem amizade que só serve para dar prejuízo. Tem amizade que só serve para dar prejuízo. A pessoa cristã, principalmente, quando ela tem amizade com o povo que é do mundo, é só pela misericórdia de Deus. Ou a pessoa traz a pessoa para o meio cristão, ou ela debanda. Ela já sai debandada. Eu falo por experiência própria, gente. Eu falo por experiência própria. E tem muitos irmãos e irmãs também que fica aquela amizadinha, sabe? Aquela amizadinha. Olha, eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas Deus sabe, gente. Deus sabe. Deus avisa. Essas conversas, esses devocional, não é conversa fiada, não. Isso aqui é faculdade da vida. É faculdade da vida. Para explicar, para as pessoas abrir o olho. Eu sempre falo, gente, nem tudo que reluz é ouro. Olha, cuidado dessas amizades, casalzinho. É um pra lá, outro pra cá. É todo dia, todo dia. Todo dia, quando um tá na casa de um tá na casa do outro. Vai pra jantar, vamos sair, vamos passear, vamos isso, vamos aquilo, vamos congregar. Blá, blá, blá. Só eu conheço uns 5 casal cristãos que um dormiu com o outro. Um traiu a esposa, traiu a esposa. Com as amizades. As amizades. Amizade que já começa a falar da vida íntima. Amizade que já embola tudo ali. Não tem mais segredo. Gente, o que a gente não pode perder é o segredo. O segredo da nossa vida espiritual com Deus, que nem tudo eu revelo, nem tudo eu falo, que é segredo meu com Deus. E segredo da nossa vida particular. Nem tudo a gente pode falar. Nem tudo a gente pode falar. É segredo nosso. A nossa vida não é um livro aberto, gente, para todo mundo ver. Cada um tem seu livro. Cada um tem a sua vida. Se fosse para todo mundo ver, o mundo, todo mundo, ninguém tinha suas casas. Era todo mundo numa casa só. Seria uma bagunça. Pensa bem. Então, esse negócio de amizadinha, todo dia na casa de um, todo dia, a mesma pessoa, todo dia. Já descobre as fraquezas, já sabe a imperfeição. Quando vê, já tá falando mal. Para com isso.
Não é que a gente não vai ter amizade, a gente tem que ter amizade, mas a amizade sincera, duradoura, não é aquela de todo dia, não, gente. Não, não. É tão gostoso quando a gente tem uma amizade com a pessoa, a gente demora para ver a pessoa, né? Aí você já vai jogar a conversa fora, você vai dar risada, porque você sabe que você vai demorar para ver aquela pessoa. Você pode até conversar com ela no WhatsApp, tudo, mas você não vai se abrir, né? Você vai falar ali alguma coisa, tá tudo bem. Nem que tá caindo a casa, você fala que tá bem. Não é assim? Que nem a Sulamita. Vai bem com seu filho? Vai bem com você? Vai tudo bem. A mulher tava com o filho lá morto na casa, mas tava falando que tá bem. Não é verdade? Então é assim que tem que ser a nossa vida. E cuidado com essas amizadezinhas, gente. Cuidado com esses negócios, dá prejuízo na vida. Cuidado, vou fazer esse negócio aqui e tal. Às vezes a pessoa não é uma pessoa de boa índole. É uma pessoa que vai dar prejuízo lá na frente. Né? Não é uma pessoa sincera. Não é uma pessoa... Vamos falar o português, claro? Não é uma pessoa temente a Deus. Esse é o português, claro. Você fazer uma aliança com uma pessoa temente a Deus é uma coisa. Você fazer uma aliança com uma pessoa que não é temente a Deus é outra coisa. Ela sempre vai querer levar vantagem em alguma coisa, né? Agora, uma pessoa que ela é temente a Deus, ela não quer levar vantagem nenhuma, né? Não é isso? Porque se trabalha junto, se constrói junto. É difícil, é raro, mas existe. Existe, claro que existe. Se o Senhor Jesus escolheu 12 discípulos, um traiu, o outro até negou, mas pediu perdão, voltou atrás. Foi uma aliança com 11, né? Mesmo ele partindo, eles não negaram o nome dele, continuaram aqui. Então existe sim alianças sinceras, aleluia. Estou sentindo Deus, aleluia. Existe sim aliança sincera, não foram que nem aqueles 7 profetas que não se prostraram a Baal, que largou Elias lá sozinho no meio do rojão, lá soltando o rojão lá não. Entendeu? Vocês entendem, né? Então, existe sim. Existe, com certeza, amigos fiéis e verdadeiros que fazem aliança, que dá tudo certo. Porque tem oração, que nem Josafá era um homem que orava. Ele era um homem que orava. Tanto que chegou os inimigos lá e respeitou ele. Poderia ter matado ele, mas não matou não. Por quê? Porque tipo assim, você está fazendo o que aqui? Se o nosso problema é com o rei de Israel. Vamos matar esse aqui também. Já morre os dois uma vez, a gente pega ele. Não. Ele clamou a Deus e Deus socorreu ele. Por quê? Porque o coração dele era fiel. Gente, seja fiel a Deus no pouco, que no muito Deus te colocará. Simples assim. Não é difícil, eu já falei, não é difícil servir a Deus. Não é. Não é não. É difícil para quem não renuncia, mas aquele que renuncia, ele sempre está ali, até mesmo quando ele não está nem orando, ele está desprevenido, o Senhor vem com a sua presença e arrebata. Hoje, eu não estava nem orando, eu simplesmente estava ouvindo uma pregação, fazendo os meus afazeres. De repente, eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus, que isso era 11 horas da manhã, 1h da tarde, foi a hora que eu terminei de orar e fui cantar um hino no violão. Eu fiquei arrebatadinha por Deus, o Espírito Santo me visitou. E o Senhor, só ali, eu falei, mas acho que uns 3 dons de língua que eu não tinha. Então, se a gente tem uma vida com Deus, temos compromisso com Ele, Ele tem compromisso conosco. O verdadeiro evangelho é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo.
Jesus veio e ele mesmo falou: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E o que é a lei? A lei são os mandamentos de Deus que foram deixados. Eles não foram deixados numa tábua, não. Porque a tábua pode se queimar. Eles foram deixados numa pedra, numa rocha, os mandamentos, que pode passar o tempo que for, tá ali intacto. Então, por isso que os mandamentos de Deus, eles continuam intactos na nossa vida, tá certo? Então, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com devoção, dedique-se a servir a Deus, dedique-se a uma hora do seu dia ou da sua noite a ler a palavra de Deus, a ler um salmo, a cantar um hino, a cantar um louvor, a dedicar um tempo da sua vida em oração e a servir a Deus. Pode ter certeza que a sua vida mudará. A luz de Deus vai abrir os seus olhos espirituais, vai abrir a sua mente, você vai começar a entender o que é o céu e o que realmente Deus quer para a sua vida. Que você não é só um corpo sobre essa terra, que você é alguém que Deus quer usar, que você é alguém que Deus tem um plano lá na frente. Por isso que quando nós oramos, quando eu vou orar, eu falo: cumpre em mim os teus desígnios, o teu querer. Porque o nosso querer, às vezes, não combina com o querer de Deus para a nossa vida. E vai só demorando, né? Então, seja sempre fiel a Deus. E você sendo fiel a Deus, nada, ninguém te engana. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Fiquem com Deus. Deus vos abençoe em tudo. Até a próxima. Beijo no coração.